O governo dos Estados Unidos anunciou também hoje novas medidas de punição contra o Brasil. O alvo foi, mais uma vez, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, atingido por sanções financeiras da Lei Global Magnitsky, uma das mais severas para punir estrangeiros que os norte-americanos consideram autores de graves violações de direitos humanos e práticas de corrupção. O deputado Eduardo Bolsonaro usou as redes sociais para se manifestar. Daqui a pouco a gente vai te mostrar como é que foram essas reações. E também vou chamar aqui a nossa Letícia Casado, que tem informações para a gente sobre esse assunto. A Letícia está acompanhando, desde cedo, desde que as informações saíram, e ela vai trazer para a gente os detalhes do governo federal e do Supremo, que estudam maneiras para reagir à sanção financeira contra o ministro Moraes, que foi alvo dessa punição imposta pelos Estados Unidos. Ao vivo de Brasília, Letícia Casado tem mais informações para a gente. Conta, Letícia, boa tarde. Boa tarde, Diego, Raquel, Carla. Diego, essas duas histórias, elas caminham juntas, a do Moraes e a do tarifaço, que é como a Mariana estava colocando agora, um grande pacote político para o Trump se colocar a posição dele ali na mesa. O que a gente está vendo desde o começo do ano, desde antes da posse do Trump, eu estou acompanhando um movimento desse grupo de bolsonaristas, que o rosto é o Eduardo Bolsonaro, mas desde antes da posse do Trump, eles já estavam trabalhando por sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. E o foco deles, final, era a Magnitsky, a aplicação da lei Magnitsky. O que acontece? Lá atrás, eles começaram já a trabalhar pela revogação do visto do ministro, dos familiares dele e de outros ministros do Supremo, porque a situação foi aumentando ao longo desse ano. Agora, a situação foi caminhando para um nível tão forte, tão mais estridente. A gente lembra que em maio, o secretário de Estado dos Estados Unidos falou publicamente sobre a Magnitsky, a possibilidade de aplicação sanção contra o Alexandre. A gente viu a revogação dos vistos no começo de julho, depois do anúncio, inclusive, de mais sanções contra o Brasil, do tarifaço e tal. O governo federal está também acompanhando isso. E eles foram levando mais a sério com o passar dos meses. Na semana passada, eu já tinha contado uma história de que eles já estavam observando isso com muita atenção e se preparando, já estavam meio que precificando a imposição da Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. E o que era a posição? Se decidirem aplicar essa sanção, a gente tem que reagir, a gente não pode ficar calado, a gente tem que defender o ministro. Então, hoje a gente já viu o ministro da AGU, o Jorge Messias, se posicionando, falando sobre isso também, que é importante defender ali o Alexandre. No Supremo, o que eu tenho de apuração é que eles estão tentando entender o alcance da lei, e isso vale para o governo também, porque o comunicado do governo dos Estados Unidos é uma coisa muito simples, ele fala, olha, essa pessoa entrou nessa lista, que é uma lista específica do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, e por isso ele está sendo sancionado. E tem um comunicado que fala um pouquinho mais que o Alexandre persegue algumas pessoas, que ele não respeita direitos humanos, enfim. O que está acontecendo aqui é que ainda está todo mundo em Brasília, eu percebo que ainda está todo mundo tentando entender, mas será que isso vai alcançar as contas dele no Brasil ou isso fica restrito para Estados Unidos, para o que ele teria eventualmente de imóveis, de bem, de patrimônio nos Estados Unidos? Porque o potencial de essa sanção gerar uma confusão muito maior, ele é real e ele é grande. Eu, ao longo desse tempo, eu tenho estudado alguns casos de sancionados de Magnitsky e o padrão tem sido uma aplicação bem severa dessa lei, que aí atinge toda a movimentação financeira, bancária e econômica do sancionado. Mas eles ainda o governo, o Supremo, entidades diversas ainda tentando entender o tamanho desse problema, Diego. A extensão dele, Só trazendo aqui a reação do deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, que comemorou essa decisão. Agora sim a gente vai ver o que ele publicou nas redes sociais. Pluga aí, pessoal.
a gente está vendo outra coisa. A nota aí do Eduardo Bolsonaro. Tem uma reação dele também que eu quero ver das redes sociais, pessoal, depois, por favor. Hoje, os Estados Unidos da América, sob liderança do presidente Trump, do secretário de Estado Marco Rubio, do secretário do Tesouro Scott Bessent, confirmaram que milhões de brasileiros já sabiam. Alexandre de Moraes é um violador de direitos humanos. A sanção imposta a ele pela Lei Global Magnitsky de responsabilização por direitos humanos é histórica. Pela primeira vez, o arquiteto da censura, da repressão política e da perseguição judicial do Brasil enfrenta consequências concretas. Passa agora a integrar a lista infame de violadores de direitos humanos sancionados pelo mundo, como o ditador Nicolás Maduro. Tem uma outra publicação dele também, que ele coloca um porta-aviões e tudo mais. Enquanto a gente localiza, Carla... antes Raquel pediu a palavra. Diga lá, Raquel. Não, Diego, estão circulando informações entre os bolsonaristas ali com acesso a esse círculo do Eduardo Bolsonaro que está em Washington, de que devem vir mais sanções similares às que estão sendo aplicadas ao Alexandre de Moraes, a outros ministros do Supremo e a familiares do Alexandre de Moraes. Isso ainda informações não confirmadas, ninguém tem informação de dentro da Casa Branca. É o que circula no meio deles de que isso pode acontecer, né, gente? Não é que vai acontecer, é o que está circulando no meio deles de que pode acontecer, de que os familiares do ministro também podem ser atingidos, principalmente a mulher dele, que é sócia de um escritório de advocacia, e que outros ministros do Supremo também podem ser atingidos, como o ministro Flávio Dino, que também participa ali da primeira turma do Supremo, que julga Jair Bolsonaro, e o presidente da corte, o ministro Barroso. Agora, é muito difícil a gente entender aonde eles querem chegar com esse tipo de estratégia. Parece que é uma estratégia, até mesmo conversando com eles, parece que é uma estratégia de tudo ou nada. Eles imaginavam essa parte mais estridente do bolsonarismo, de que Jair Bolsonaro está condenado, não está tendo um julgamento justo no Supremo, então vamos partir por esse lobby nos Estados Unidos para tentar a influência de Donald Trump no STF, o que a gente que está aqui dentro do Brasil sabe que é inútil. Enquanto você tinha uma outra corrente dentro do bolsonarismo, por exemplo, o governador Tarcísio de Freitas, que preferia uma abordagem, uma conversa com os ministros do Supremo, um outro tipo de abordagem. Esse grupo mais agressivo partiu para essa abordagem mais dura e estão conseguindo todas essas medidas e parece estar sendo um imenso tiro no pé, porque está fortalecendo a popularidade do presidente Lula e eles estão conseguindo algo também que é muito impressionante, que é um retorno do apoio do empresariado ao presidente Lula. Você tinha, até antes dessa história do tarifaço, uma boa parcela do empresariado, e eu arrisco dizer uma grande maioria, que já tinha desembarcado da candidatura à reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva e estava apoiando, eventualmente, Tarcísio de Freitas. Lembrando que o governador rejeita, diz que não é pré-candidato, que é candidato à reeleição. Com toda essa história do tarifaço, que você vê os setores ali sofrendo e preocupados, agora você tem essas exceções, o que acaba acontecendo é uma reaproximação do empresariado com o petista e até um enfraquecimento de uma eventual candidatura do Tarcísio. Então, é uma estratégia muito arriscada para Jair Bolsonaro. Pois é, vamos ver mais reações do Eduardo Bolsonaro nas redes sociais. Ele fez várias postagens hoje, ao longo dessa quarta-feira. Aí tá 30 de julho de 2025, o dia em que se cumpriu o desafio proposto por Alexandre de Moraes. O porta-aviões chegou ao Lago Paranoá, O que ele já tinha falado anteriormente, que um porta-aviões poderia ali baixar no Lago Paranoá, e faz agora essa referência. Tem uma outra postagem que ele pede também, anistia irrestrita. Diz que o mundo está olhando para o Brasil, os Estados Unidos anunciam sanções contra Moraes, chegou a hora do Congresso agir. A anistia ampla, geral e irrestrita é urgente para restaurar a paz, devolver a liberdade aos perseguidos e mostrar ao mundo que o Brasil ainda acredita na democracia. Que democracia é essa, Carla? Bom, o Alexandre de Moraes, o ministro, já se manifestou?
Não, Diego, ainda não se manifestou e, a princípio, não deve se manifestar por hora, mas o Matheus Couto informou para a gente, o STF chamou aí uma sessão extraordinária na sexta-feira de manhã, né, voltando aí do recesso, e há a expectativa aí que os ministros, então, façam uma fala nessa abertura dos trabalhos, né? A princípio, não há manifestação do STF. Mas uma coisa curiosa, obviamente, não deixando de lado a importância e o ineditismo dessa medida, né? Uma questão que as fontes do STF falaram, né, é que o Alexandre de Moraes ele já estava com o visto dele vencido, né, o visto para os Estados Unidos vencido há 2 anos e que ele não tem contas no exterior. E aí o que se fala nos bastidores é que o Moraes em si, ele não é um dos ministros que costuma ir aos Estados Unidos, né? Ele vai bastante à Europa, enfim, mas para ele, ali no entorno dele, há uma tentativa evidente de minimizar esse reflexo. Mas a gente sabe que ainda que não é tão simples assim. Mas nesse momento, o Alexandre de Moraes ainda não falou e há a expectativa que possa falar na sexta-feira. Mas pegando essa última notícia rapidinho que você falou dessa última postagem de Eduardo Bolsonaro, também quem não se manifestou ainda, e é importante que a gente fale isso, são 3 autoridades, né? A gente ainda aguarda a manifestação do presidente Lula e a gente também não tem, até o momento, a manifestação nem do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, nem do Hugo Mota, presidente da Câmara. Conversando com alguns auxiliares dos dois, primeiro eu tinha perguntado, porque o dia foi assim, né? Primeiro a gente pergunta das sanções ao Moraes e aí depois sobre o tarifaço. Em relação às sanções do Moraes e a essa pressão e até ataque que o Eduardo Bolsonaro já fez ao Alcolumbre e Mota, lá atrás, a gente até fez uma matéria nessa semana, eles disseram que não iam responder o Eduardo para não dar palco para ele, para não responder. E que essa pressão por anistia e por impeachment de ministro do Supremo não ia encontrar eco no Congresso, na volta do recesso. Então, por mais que Eduardo continue fazendo essa pressão por anistia e por impeachment de ministro do Supremo, no caso o Moraes, agora, nesse momento, a cúpula do Congresso diz que esse cenário não deve ir para frente. Então, não há esse cenário sendo cogitado pelas lideranças hoje aqui no Congresso. E aí, enfim, aí a gente tem que ver, né? Obviamente, volta os trabalhos, volta o recesso, tem uma pauta para o governo organizar para ver o que dá para fazer ainda esse ano, mas tem, por exemplo, o PT pedindo já a cassação do Eduardo Bolsonaro, né? Hoje eles também entraram com esse pedido. Então, assim, tem outras reações que vão acontecer aqui em Brasília que, na minha avaliação, eu estava conversando com uma fonte que podem, eventualmente, acabar fazendo... gerando aqui, né, em Brasília, no Congresso, um isolamento do Eduardo, porque muita gente do Centrão, e um pouco do que a Raquel falou em relação ao Tarcísio também, há uma pressão muito grande do empresariado. E aí, eu lembrei agora, só para complementar, a cúpula do Congresso, Davi Alcolumbre e Hugo Mota não se manifestaram em relação às sanções a Moraes e essa provocação de Eduardo, porém, assim como o governo Lula, pensam e avaliam, evidentemente, a questão do tarifaço. Mas é mais provável que espere primeiro que o Ministério do Desenvolvimento e Comércio, o Ministério da Fazenda e os próprios setores, né, mostrem aí os seus impactos. Travou o sinal da Carla, daqui a pouco ela volta com um complemento desse comentário. Enquanto isso, eu trago aqui a informação de que o secretário de Estado dos Estados Unidos afirmou que o ministro Alexandre de Moraes cometeu abusos de autoridade e censura no Brasil ao justificar a aplicação da Lei Magnitsky contra ele. Nessa publicação aí no X, Marco Rubio mandou um recado, que este seja um aviso. Moraes fez prisões arbitrárias e violou os direitos humanos, disse ele. Em um comunicado, Scott Bessent disse que o ministro usa seu cargo no Supremo para produzir uma caça às bruxas no país. Secretário de Estado Marco Rubio disse que Moraes mina a liberdade de expressão no Brasil. No comunicado, ele alega que Moraes foi politicamente motivado e agiu para silenciar críticos. Bom, não só ele reagiu, não só o secretário de Comércio dos Estados Unidos, um dos ideólogos da direita norte-americana, Steve Bannon, comemorou a aplicação da Lei Magnitsky pelo governo Trump contra o ministro. Em mensagem enviada à Folha de São Paulo, Bannon disse, abre aspas, toma essa, Moraes, a punição finalmente chegou para Lúcifer, fecha aspas. Ele usou a expressão em inglês que literalmente significa o martelo finalmente caiu. Bannon é próximo da Casa Branca e tem sido um dos principais interlocutores dos bolsonaristas com o trumpismo.
Ele ajudou o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o influenciador Paulo Figueiredo a fazerem lobby por punições a Moraes e ao Brasil. O Steve Bannon disse ainda que haverá mais sanções ao Supremo, ao que ele chamou de perseguição política e ilegal a Jair Bolsonaro. Letícia, qual será a extensão dessa lei, né, Magnitsky? Já sabemos ou ainda não? Então, Diego, este eu acho que é o ponto-chave para toda essa discussão, porque a Carla usou uma palavra que eu achei muito interessante agora, que é a minimização dessa sanção. Para todo mundo, existe uma vontade ali, aqui em Brasília, de minimizar essa história. É o que eu tenho sentido também, porque o que a gente sabe sobre Magnitsky é isso, é um negócio muito grande, é uma lei global, é um ato global. Tanto que esse é o nome dela em inglês, né? É Ato Global Magnitsky. Que aí, realmente, ela é apelidada de morte financeira da pessoa, do alvo sancionado. Porque a pessoa fica sem acesso ao sistema financeiro. Aí sai dessa esfera de, ali a conta dele, ele tem uma conta no Bank of Boston, no Citibank lá nos Estados Unidos. Não é sobre isso que a gente está falando. É uma coisa maior, a Magnitsky. Mas existe uma leitura, aqui em Brasília, inclusive, de que, não, pode ser que ela não atinja as contas dele no Brasil. Não, pode ser que ela fique restrita aos Estados Unidos. Mas ele já não tem visto para os Estados Unidos. Não é sobre isso, é uma coisa muito maior, que realmente atrapalha, se for a Magnitsky do jeito que ela é, geralmente, para acho que quase todos os alvos, ou para todos os alvos ali, é um negócio gigantesco. Que é um próximo capítulo que a gente vai ver aí. Outra coisa, este grupo, que o rosto é o Eduardo, o cérebro é o Paulo Figueiredo. Desde o começo do ano, estou falando essas histórias, esse passo a passo deles. Em março, eles já estavam falando sobre Magnitsky. Eu, inclusive, já tinha feito uma coluna dizendo que eles estavam mapeando os bens dos ministros no exterior, nos Estados Unidos e Europa. E havia uma discussão lá para qual tipo de sanção que seria possível de aplicar contra violadores de direitos humanos, que é assim que eles veem o Moraes, e um grupo que vota junto com o Moraes no Supremo, e já se falava sobre estender. Inclusive, já falaram já trouxemos isso no UOL, que não só os ministros, como também o Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, que o Fábio Choro, que é um delegado da PF, que está à frente desses inquéritos que envolvem o Jair Bolsonaro, também estavam na mira da dupla. Então, é um negócio grande que está sendo desenhado há bastante tempo, não é surpresa nenhuma, e que pelo que eu tenho visto, por estar acompanhando isso tão de perto desde o começo do ano, é que tem pouco conhecimento sobre esta sanção aqui no Brasil. Pouquíssimas pessoas entendem o tamanho dessa confusão, o tamanho dessa lei, a extensão dela. A gente nunca viveu isso aqui no Brasil, mas eles estão há meses articulando para isso. Então, existem casos assim, de que a pessoa não saiu mais do país, porque ela ficou com medo de estar com um nome ali na lista de difusão vermelha da Interpol, porque o comunicado é uma coisa simples, mas o pensamento dessa pessoa, né? Comunicado é uma coisa simples, mas se eles entendem que eu sou um grande corrupto, por exemplo, por que eu não podem estar pedindo a minha prisão na lista da Interpol, para a Interpol? Então, é melhor eu não sair do país. O negócio é muito complicado. Tem gente que deixou de ser sócio de empresas porque a empresa não podia mais receber dinheiro de banco. Acho que isso vai ficar mais claro ao longo dos próximos dias, Diego. A professora Priscila Caneparo já está na linha para falar conosco. Antes, rapidinho, Raquel. Não, só queria concordar com a Letícia. Existe essa tentativa de minimizar, dizer, não, o ministro já não viaja para os Estados Unidos mesmo, ele já não tem conta lá mesmo. Não é disso que estamos falando, Pode ser maior o impacto. Não, né? É um bloqueio global, é um bloqueio que extrapola as fronteiras dos Estados Unidos. Essa é uma lei que ela é utilizada contra ditadores em outros governos americanos, né?
em governos mais sérios do que o de Donald Trump, ela é usada contra ditadores e contra graves violadores dos direitos humanos. Então, ela é um bloqueio global que significa a morte jurídica e financeira daquela pessoa no sistema global e financeiro. Então, a Letícia está absolutamente correta. Isso não é uma punição leve nem uma punição branda. E esse problema pode se agravar para Alexandre de Moraes se ele for estendido aos seus familiares, que é a informação que chegou para mim, que acho que também deve ter chegado para a Letícia, que é a ambição que eles têm. Por exemplo, se essa lei, se essa punição se estende, por exemplo, à esposa do ministro Alexandre de Moraes, que é uma advogada renomada, tem escritório, tem negócios com várias empresas, o problema se agrava enormemente para a família. Então, assim, nós estamos falando de um problema grave para o ministro, né? O nível de punição entre aspas, né? Porque não que o ministro tenha feito algo que merecesse ser punido, que os bolsonaristas alcançaram para Alexandre de Moraes dentro do governo Donald Trump é alto. E existe essa expectativa entre eles que isso chegue para os familiares de Alexandre de Moraes, que isso chegue para Flávio Dino, que isso chegue para Luiz Roberto Barroso. Então, é uma pressão muito grande que eles estão colocando no Supremo Tribunal Federal, na pessoa física, para tentar influenciar o julgamento de Jair Bolsonaro. E é por isso que dentro do governo brasileiro, eu mais cedo conversava com Lindenberg Farias, o líder do PT na Câmara, e a gente já viu aí posicionamento de Gleisi Hoffmann, de Lindenberg, isso está sendo visto como um atentado à soberania do Brasil e ao judiciário brasileiro. E é por isso que existe um inquérito contra Eduardo Bolsonaro, porque isso está sendo visto como uma forma de se tolher a maneira com que eles vão julgar. Não estou dizendo que o ministro Alexandre de Moraes vai julgar diferente o inquérito de Jair Bolsonaro por causa disso. Acredito que isso não vai acontecer. Mas é uma sanção muito intensa que ele está sofrendo. Vamos conversar então com a professora de Direito Internacional Priscila Caneparo, que está conosco para nos ajudar a entender exatamente o que está em jogo a partir de agora. Professora, bem-vinda. Boa tarde. Bom, Lei Magnitsky contra Moraes. Agora entender a extensão dessa lei, né? Até onde ela vai, professora, porque ela pode complicar muito a vida. A Raquel falava sobre as movimentações financeiras, até bancos aqui do Brasil, né? A depender dessa extensão. Uma boa tarde. Olá, Diego. Olá a todas. Olá a todos os nossos telespectadores. Então, essa sanção, como a Letícia estava falando, estava acompanhando aqui, ela é uma sanção extremamente grave, tá? A gente costuma falar que é a morte fiscal, que é a morte financeira da pessoa, basicamente é a morte do CPF dessa pessoa, porque ela acaba sendo impossibilitada de participar desse sistema financeiro, bancário, internacional, principalmente em uma perspectiva ocidental. Só que eu acho importante a gente destacar um ponto aqui, né, basicamente, que nós temos que ter em mente. Essa aplicação da Lei Magnitsky, ela se dá pelo Poder Executivo dos Estados Unidos. Então, basicamente, quem fez a ordem executiva foi o governo na pessoa do Donald Trump, do presidente da República dos Estados Unidos. Dentro dessa premissa, existe a possibilidade de haver um controle da aplicação dessa lei pelo Poder Judiciário dos Estados Unidos. O que significa isso? Se, porventura, o Alexandre de Moraes entender que não há uma prova robusta de perpetração de violação de direitos humanos ante a sua atuação no Supremo Tribunal Federal, ele pode se valer, sim, do Poder Judiciário dos Estados Unidos, porque há necessidade de comprovação de provas cabais e robustas que há, de fato, uma violação latente de direitos humanos e não uma mera interpretação subjetiva do Donald Trump. Porque, basicamente, né, o torturado acaba virando todo torturador nessa perspectiva. Os Estados Unidos fizeram essa lei no governo do Barack Obama para justamente idealizar uma restrição e um controle dessa perpetração de violação de direitos humanos, principalmente em regimes que possuem desaparecimento forçado de pessoas, tortura sistemática, regimes, por assim dizer, ditatoriais em que o poder judiciário não tem uma independência do poder executivo e não justamente para se valer de uma argumentação, e aí a gente precisa entender o time da imposição dessas medidas, de uma argumentação como a Raquel tem falado aqui, que é uma imposição quase, né, de uma interpretação de perpetração de violação de soberania. Esse time é importante porque depois da manhã acaba o prazo, entre aspas, para o Brasil se render às demandas do Donald Trump para ele retirar a tarefa de 50%. É lógico que essa medida vem como uma outra maneira de fazer com que haja uma pressão no governo brasileiro para fazer, e aí a gente precisa entender que isso seria uma nítida intromissão do Poder Executivo no Poder Judiciário, para fazer uma pressão no Poder Judiciário para retirar justamente aquelas ações que
não são vinculadas ao Bolsonaro, mas interessam para a perspectiva econômica financeira para os apoiadores do Trump, que são as Big Techs. E nesse momento a gente também precisa analisar um segundo ponto. Não existe uma perspectiva de aplicação da Lei Magnitsky para além do território dos Estados Unidos e para além daquelas empresas que atuam nos Estados Unidos. O que eu estou querendo dizer? O Alexandre de Moraes não vai poder mais ter cartões de crédito a partir de bandeiras que possuem uma sede nos Estados Unidos ou participação naquele mercado de crédito dos Estados Unidos. Isso não vai poder ter, de fato. Mas não existe uma aplicação automática nos países da União Europeia que compõem e que entendem também pela aplicação dessa lei. A gente precisa entender que existe uma perspectiva aí de jurisdição e de aplicação de poder de soberania nacional. Ainda que os países da União Europeia tenham adquirido, tenham de fato incorporado essa normativa dentro das suas realidades jurídicas nacionais, os Estados Unidos precisam pedir a cooperação jurídica internacional para que esses estados venham aplicar também essas sanções impostas pelo Donald Trump. Então, ainda que exista, né, essa perspectiva de fazer com que haja uma aplicação apenas nos Estados Unidos, apenas naquela realidade, essa realidade vai ser pulverizada em outras participações, porque, de fato, toda e qualquer empresa que atue nos Estados Unidos vai poder ter a imposição de alguma sanção se, porventura, venha a participar dessa ideia que o Alexandre de Moraes não deveria ter sido punido. E mais do que isso, a gente precisa pensar também que existe uma manifesta forma de controle se essas empresas estão cumprindo com essa ordem presidencial do Trump, que é porque há um regime de cooperação com a Google dos Estados Unidos e a Google Mundial, para ver, faz-se uma varredura no nome de Alexandre de Moraes, para ver se, de fato, ele está interpelando de alguma forma a obstrução da aplicação dessas sanções da Lei Magnitsky. Então, é muito sério, é muito complexo, mas a gente precisa ficar atento, porque é o Trump se utilizando de um poder quase que coercitivo, um poder quase que autoritário, ante a soberania de outro Estado. Carla. Professora, além das sanções, né, e da aplicação dessa lei, que, como a senhora está colocando, realmente sem precedentes, a gente teve essa antecipação das tarifas que eram esperadas para sexta-feira, com uma série de exceções e com uma mensagem até mais mesmo política do que econômica, deixando vários segmentos importantes aí de fora. Qual que é a sua avaliação sobre essa estratégia, né, se é que há uma estratégia por parte dos Estados Unidos, do presidente Donald Trump, juntando essas duas coisas num dia só, fazendo até com que as notícias ocupem espaço uma da outra, né? A gente está aqui falando um pouco de uma coisa, mas tem um outro assunto extremamente relevante também para nós, né, como sociedade e para a economia brasileira. Como é que a senhora vê esses anúncios quase simultâneos e essa antecipação do tarifaço que era guardado para sexta? E você coloca muito bem, né? Porque há quase que uma sobreposição de temas aí na ordem executiva do Trump. Então, ele fala que ele está impondo sanções para o Alexandre de Moraes, mas, por consequência, também precisa fazer o tarifaço contra o Brasil. E dentro dessa premissa, é óbvio que a gente há uma rusga sem precedentes entre a relação diplomática Brasil e Estados Unidos. Mas a pergunta que a gente faz é a seguinte: tem como nós resolvermos essa situação a partir da perspectiva diplomática? E aí eu caminho por dois campos. O primeiro campo é o seguinte: o Trump ele não está acostumado a fazer diplomacia na perspectiva do direito público, do direito internacional que nós estamos acostumados, da previsão de construção das convenções de Viena em relação a essa diplomacia mundial, porque ele não sabe fazer, ele não vem do ambiente público, ele vem do ambiente privado. Então é muito difícil a gente conversar em uma perspectiva diplomática com o Trump. O segundo caminho que a gente tem que andar é que, se os Estados Unidos possuem, por assim dizer, um comércio com o Brasil beneficiário, com benefícios, enfim, de perspectiva de balança comercial, como é que a gente vai negociar? Porque, de fato, nós não temos mais como ceder na perspectiva comercial. Então, por isso que a gente fala que essas tarifas impostas pelo Trump são tarifas totalmente anômalas, são tarifas em uma perspectiva política, que não foram aplicadas até agora para nenhum outro país. Então, a postura brasileira tem que ser a que está sendo feita. Primeiro, não abriremos mão da nossa soberania, mas, em contrapartida, o Geraldo Alckmin, nosso vice-presidente, está lá negociando com o empresariado dos Estados Unidos, que depende, de fato, dessa questão do quê? Dessa questão de comércio com os produtores brasileiros, com as empresas brasileiras. Então, a gente precisa entender que essa comunicação
diplomática entre Trump e Brasil ela é extremamente dificultosa, primeiro ponto. E segundo ponto, que nós não podemos ceder em termos de soberania. Senão, de fato, nós não seremos mais um Estado nacional, um Estado reconhecido como um país, mas sim um mero reduto de imposição de tarifaço e de decisões unilaterais trumpistas. Então, a gente precisa entender e ir com cautela em relação a essa crítica ao governo e principalmente às decisões do Alexandre de Moraes. Quem faz o controle dos ministros não é o Supremo, mas sim um órgão interno que funciona dentro do Brasil. E eu nem entendo por que, de fato, os Estados Unidos estão com essa intromissão, porque existem foros adequados. Existe Corte Internacional de Justiça, existe Conselho de Direitos Humanos da ONU e existe principalmente algo que o Brasil faz parte e os Estados Unidos não, que é a competência contenciosa, a competência de julgamento pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Se porventura algum investigado, algum réu em processo esteja se sentindo com garantias judiciais violadas, existe essa instância que é o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. Fala, Letícia. Oi, professora, a senhora estava falando sobre a possibilidade de recorrer ao judiciário, sim, existe isso, e sobre a necessidade, que a senhora disse que tem uma necessidade de cooperação com a União Europeia, por exemplo, com outros países. Só que a minha dúvida, os casos que eu vi até agora, primeiro, eu não soube de ninguém que foi retirado da lista da OFAC, que conseguiu, recorrendo ao judiciário americano, sair da lista da OFAC. Não sei se a senhora tem algum caso, pelo menos os casos que eu olhei do Jamal Khashoggi, dos chineses nos Uigures na China, no massacre dos Uigures, do ex-presidente do Paraguai, eu não soube de ninguém que conseguiu tirar o nome dessa lista por via judicial. E também a senhora colocou essa questão da necessidade de cooperação internacional, só que a ordem executiva diz que é aquilo ali que está valendo. Então, se eles entenderem que o banco tem que cortar a relação com o ministro, e aí os outros países não quiserem, acharem não, vou usar o Banco Europeu, BNP Paribas, por exemplo. Os Estados Unidos pode punir o BNP Paribas, pode punir um banco brasileiro se eles entenderem que tem que ser todo mundo, ou não. Minhas duas perguntas. Vamos lá, Letícia. Aí eu vou começar pela segunda pergunta, tá? Em relação justamente a essa questão, você pontua muito bem. Esses bancos que tenham atuação nos Estados Unidos, mas não sejam estadunidenses, de fato, eles não podem corroborar com a participação do Moraes dentro dessa perspectiva de rearranjo econômico e rearranjo financeiro da sua vida. Então, basicamente, o que a gente fala, não é a empresa que se situa nos Estados Unidos que vai sofrer ou que vai ter que cumprir com essa ordem executiva. É qualquer empresa que tenha atuação dentro dos Estados Unidos. Então, ela não precisa ter, entre aspas, um nascimento nos Estados Unidos, um CNPJ primário nos Estados Unidos, uma sede nos Estados Unidos. Tendo ela uma participação no mercado dos Estados Unidos, ela já vai ter que cumprir com essa ordem executiva. Caso contrário, vão poder ser aplicadas multas multimilionárias contra ela ou, de fato, restringir ainda mais a sua atuação. O que a gente fala em relação à União Europeia é que alguns países adotaram também essa lei Magnitsky, como você muito bem pontuou. Essa lei Magnitsky sendo aplicada ou aplicável pelos países da União Europeia, a gente possibilita que eles façam uma ordem executiva também para banir essas pessoas perpetradoras de violações de direitos humanos a partir da sua ótica. Então, é isso que a gente fala. A ordem executiva do Trump, ela não vale para o poder judiciário, para o executivo, por exemplo, da França, que tem também essa lei. Mas ela vai valer para as empresas francesas que, de fato, atuam dentro do cenário dos Estados Unidos. Isso é automático, de fato. Esse é o primeiro ponto. Já o segundo ponto, que a gente vem com uma crítica aqui em relação à aplicação dessa lei Magnitsky para o Alexandre de Moraes, é o seguinte. Todas as pessoas que foram, imputadas essas responsabilidades da lei Magnitsky, ou elas participavam de um regime autoritário, ou elas participavam de uma perspectiva de violação concreta de direitos humanos, com ONGs denunciando, com investigação, com double blind review, que é justamente essa perspectiva de fazer uma investigação mais acurada, e principalmente um sistema que vem a perpetrar violações de direitos humanos de forma sistemática. Então, torturas indiscriminadas, desaparecimento forçado de pessoas, controle do poder judiciário pelo poder executivo e, de fato, a gente vai observar um outro cenário aqui, né? Um cenário em que poder executivo e poder judiciário dos Estados Unidos estavam caminhando meio que lado a lado. Hoje, o que a gente observa é que o Trump ele cede os limites das suas competências e ele chega até um ponto em que se faz com que o poder judiciário
faça uma restrição, e aqui a gente pode dar N exemplos, por exemplo, né, vou pegar 2 aqui, ligados aos imigrantes. Primeiro, a questão que o Trump queria reverter o direito de nascimento do jus soli para uma perspectiva de ius sanguine, e a Justiça de Primeiro Grau dos Estados Unidos barrou. E a segunda questão, que é justamente aqueles, né, aviões que acabavam deportando justamente os migrantes ilegais para El Salvador, que também foi barrado na Justiça de Primeiro Grau, mas acabou não tendo uma repercussão, porque o Trump gosta disso, ele faz com esse intuito, ultrapassa os seus poderes para chegar na Justiça de Primeiro Grau, barrar sua decisão, só que chegar na Suprema Corte, que tem o seu amplo apoio, né, ou é amplamente apoiado por ele, e fazer com que haja uma perspectiva de continuidade daquilo que ele quis, ainda que pormenorizado. Então, o que eu vejo, Letícia, é que nesse momento nós não estamos falando em um regime autoritário e nem em sistemática violação de direitos humanos e nem em uma situação de normalidade, independência e principalmente de compactuação do que seriam valores democráticos e direitos humanos ante o Poder Executivo dos Estados Unidos e ante o Poder Judiciário dos Estados Unidos. Professora Priscila Caneparo, obrigado pela entrevista, pelas informações todas. Um abraço para a senhora. Bom começo de noite. Obrigada, Diego. Igualmente para vocês. Valeu. Depois do intervalo, uma entrevista ao vivo com o advogado do grupo Trump, representante do Trump Media Group e plataforma de vídeos Rumble. Daqui a pouco, logo depois do intervalo. Até já. Enquanto isso, seguimos ao vivo aqui no YouTube, na página do UOL. Letícia, você queria arrematar o que disse a professora, né? É que ela estava falando sobre provas robustas, né? A necessidade de ter provas robustas num processo para uma sanção, que é o que a gente vai para pensar e falar, mas é lógico, sim, precisa ter. Então, por exemplo, os 3 casos que eu olhei bastante nos últimos tempos, em 2 deles, tinha um monte de arquivo ali no comunicado do Departamento do Tesouro americano. Por exemplo, o caso que eu me referi antes, que é o do massacre dos uigures na China, que foi um grupo ali, uma etnia que foi perseguida, torturada, enfim, aconteceu um monte de tragédia. Foi uma coisa muito ampla, divulgada no mundo. O assassinato, o esquartejamento do jornalista Jamil Khashoggi também teve uma super repercussão no mundo. Esses casos têm documentos ali embasando. Só que eu já vi caso ali no site do Departamento do Tesouro que, de fato, está o comunicado e não tem um monte de documento embasando nada. Então, que nem o do Alexandre que a gente viu até agora. Está o comunicado ali falando, olha, essa pessoa aqui, ela cometeu esse crime, no caso que eu estou em mente, que é o do ex-presidente do Paraguai, falando, olha, ele é um grande corrupto. Não fala mais nada. Como o caso do Alexandre, que fala, ele é um violador de direitos humanos, porque ele censura a internet, censura um monte de gente, proíbe rede social, enfim, com toda essa história que eles colocam ali em relação ao Alexandre. Mas não tem ali, pelo menos por enquanto até agora, arquivos, como se fosse um processo mesmo, para embasar, olha, tá aqui essa decisão. No caso dos uigures, dos chineses, que massacraram os uigures na China, tem, esses documentos estão lá, tem relatórios do governo falando aqui, o fulano de tal, no dia tal, como que foi esse processo de perseguição, de tortura. Então, fica meio que, e pelas conversas que eu tenho tido com as poucas pessoas que eu encontro aqui no Brasil que acompanham, que entendem esse tema, juristas, né, todo mundo fala que é meio que fica à mercê ali do Poder Executivo dos Estados Unidos. Então, acho que não é também não vai ser uma situação muito simples, porque até para você contestar judicialmente, obviamente, você vai chegar e vai falar, o Brasil não é um país autoritário, o ministro ele tem, inclusive, o apoio dos colegas dele no Supremo. Para essas decisões, elas estão sendo referendadas, não é um ditador. Mas volta sempre para o lado da politização do caso, Diego. Perfeito, Letícia. Você que está assistindo a gente pelo YouTube, deixa aí o like na nossa transmissão, siga comentando os nossos assuntos, vou registrar aqui umas participações, tá girando rápido aqui, o pessoal está comentando bastante. Deixa eu ver, Socorro mandou mensagem aqui, Socorro Araújo, Vera Lúcia está por aqui também, Gil Gonçalves, Tadeu Fernando, faça como eles, mande mensagem aqui pra gente e deixa o like na nossa transmissão também. Pessoal, estamos de volta para toda a nossa audiência. Vamos dar uma olhada no que diz o documento da Casa Branca, assinado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para embasar essas medidas que a gente viu
Hoje estamos acompanhando o tarifaço, mas essa é sobre a Lei Magnitsky. Vamos ver as justificativas do governo dos Estados Unidos. Coloca aí na tela, por favor. Veja que eles escrevem: de Moraes tem como alvos políticos da oposição, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, jornalistas, jornais, plataformas de mídia social dos Estados Unidos, além de outras empresas norte-americanas e internacionais. E segue: ele também emitiu ordens diretamente a empresas de mídia social dos Estados Unidos para bloquear ou remover centenas de contas. Multas, muitas vezes de seus críticos e de outros críticos do governo brasileiro, incluindo cidadãos norte-americanos. São justificativas aí dos Estados Unidos, Raquel, para essas punições contra o Moraes. Diego, é muito difícil, porque o governo Donald Trump é um governo muito arbitrário, é muito personalista, é muito focado na figura do presidente Donald Trump. O círculo dele de influência é muito restrito, e é como a Letícia falou, é muito pouco documentado, é muito difícil de entender, e vai ser uma sanção muito difícil para o ministro Alexandre de Moraes lidar. E é por isso que eu reforço o comentário que eu estava fazendo, que o governo brasileiro está encarando como uma sanção contra o Estado brasileiro. E aí a gente vai ver como que o Estado brasileiro vai ter que reagir. É isso que deve estar sendo discutido neste momento entre assessores palacianos, no Palácio do Planalto, porque é um xadrez todo muito delicado, né? O tarifaço do Donald Trump não veio tão severo como se imaginava. Então, o Brasil vai aplicar sobretaxas, mas aí vai deixar de ter algum tipo de reação em relação ao ataque que sofre o Poder Judiciário na figura de Alexandre de Moraes, deixar o ministro à própria sorte, digamos assim? E como vai ser a reação do Estado brasileiro para não provocar uma contra-reação do Estado americano que prejudique ainda mais os interesses da economia brasileira? É um xadrez muito delicado.